Biblicamente, nós vamos ver lá que a ceia, ela na verdade não se transforma nem atrai Jesus, coisa nenhuma. A ceia é o momento da igreja se lembrar da morte de Jesus. Só isso. É um momento de tristeza? Não, é um momento de celebração. Momento de alegria. Momento que a igreja toda, como a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo hoje, não é possível mais, as comunidades agora são grandes, isso é uma logística lascada. Vi pessoas aí ontem desesperadas, meu pão não cresceu, e agora? Meu irmão, a gente come mesmo assim, né Betão? Pai, pega a talhadeira e manda bala. Então assim, uma preocupação, é uma logística. Então, antes, porque o alimento básico era o pão, então os irmãos, o que era a ceia? Era o momento que os irmãos se reuniam para adorar o Senhor, e ela acontecia todas as reuniões. Irmão, fala para o teu irmão assim, a ceia do Senhor acontecia em todos os cultos. Então a gente não canta todos os cultos, a gente não oferta todos os cultos, a gente não prega a palavra. Então a ceia do Senhor na época da igreja primitiva era todos os dias. Mesmo porque a boa parte das reuniões da igreja primitiva era pai, esposa e os filhos. Então já se reuniam para comer. Então quando a igreja se reunia com mais famílias, todo mundo trazia o alimento, que era basicamente o pão e o vinho. E aí nesse momento eles comiam e lembravam da morte de Jesus. Então Jesus, ele gosta, fala para assim, Jesus gosta de ver você comendo com o teu irmão. Fala para o teu irmão assim, Jesus gosta quando você me convida para jantar. A ceia, ela traz uma atmosfera de pertencimento, de intimidade, de continuidade. Ontem, eu fui convidado, nós somos convidados para ministrar louvor numa igreja, né? A igreja do meu amigo Sérgio, pastor Sérgio. E estava tendo, ele inaugurou uma nova ala, assim, um pedaço a mais que ele estão arrumando da igreja. E fez um batistério lá, eles estavam batizando as pessoas. Irmão, mas que alegria de ver as pessoas sendo batizadas. Quando acontece batismo aqui, eu fico olhando no telão, né? É uma alegria muito grande. E eu estava dizendo, indo embora para casa, falando para a pastora Carmen assim, amor, nesses 2000 anos, a igreja nunca parou de batizar pessoas. Nunca. Sempre tem uns 20 lá, uns 20, 30 pessoas para batizar. Não tem como, não tem. Aí pode perseguir, pode ir atrás, pode ir lá, o político ficar contra, a pessoa ter que se reunir escondido, mas sempre vai ter batismo, sempre vai ter salvo, porque essa obra é santa, e ninguém pode deter a obra de Deus. E quando nós nos reunimos, nós estamos lembrando que a obra continua, independente de qualquer coisa, independente do meu estado, do teu estado. Eu estou meio triste, eu não estou muito legal, estou super alegre, não interessa, a obra de Deus, a igreja do Senhor vai continuar, entra ano, sai ano, pessoas vão ser batizadas. Mas eu não quero mais estar dentro. Então, se você não quiser mais estar dentro, perdeu. E aí, porque tem outras pessoas que vão estar e vão usufruir disso até o Senhor levar. Então, nunca aceite sugestões para parar com isso, meu irmão, porque aí ela vai continuar, a igreja vai continuar. Nós falamos que a ceia é um símbolo externo e tem muito a ver com a nossa confirmação de que nós somos irmãos, estamos em unidade com nossos irmãos e com Deus. A gente, mesmo amando a nossa esposa, nosso marido, a gente beija. Aliás, você que é marido e mulher, que você tem uma esposa aí, e tem um marido, então, e você não anda beijando, você está viajando, meu. Você está louco? Não beija o teu marido? É que ele perdeu o dente, meu. A pastora Carmen, quando eu estou tratando o dente, que aí fica sem um dente assim,
Ela fala, ela olha assim, ela canta uma musiquinha, uma música romântica para mim, ela fala assim: lindo meu bem, que é que você tem? Na frente ele só tem 2 dentes, mas eu fico contente se ele rir para mim. Olha lá, tá vendo? Tá me mandando beijinho. O que é beijar, irmãos? O que é beijar? Agora eu vou pregar sobre. É uma atividade física que remonta, que faz lembrar que nós amamos a nossa esposa, que nós amamos o nosso marido, que nós amamos nossos filhos. Abraçar, irmãos. Esses dias eu estava num comércio, estava assim, eu estava num açougue comprando carne. Aí eu estava assim, né, pedindo as coisas, tinha 2 camaradas atendendo, aí tinha um cara assim do lado, assim, nossa, vontade de abraçar, meu. Vontade de abraçar, mas não é na antena, não sou boiola, não. Vontade de abraçar. Eu falei assim, é uma carência mesmo de abraçar. Cheguei em casa, abracei o Arão, fica, sai. Abracei a pastora, que bom. Então, é uma demonstração de um sentimento. E a ceia é isso, é demonstrar que eu gosto de estar junto, que eu gosto de Deus, que eu gosto de Jesus e que eu me lembro da morte dele até que ele venha. Amém? Então, na nossa visão, a ceia é um símbolo. Um símbolo, o pão e o vinho simbolizam muita coisa, que eu não vou falar tudo de novo, senão vou ter que pregar tudo de novo. Hoje, irmãos, nós vamos... Cadê aqui? Muita coisa. Nós vamos encerrar com essa parte de quem deve participar da ceia, algumas coisas mais práticas. E depois nós vamos partir para a nossa festa, da graça. Primeiro, irmãos, a gente aprendeu aqui, eu vou confirmar agora, finalizando, que quem deve participar da ceia? Primeiramente, somente os que creem em Cristo é que devem participar da ceia. Pastor, a pessoa pode participar ou não? Ela não pode, ela deve participar. É uma ordem. Tanto a ceia como o batismo, irmão, são ordenanças. Sacramento quer dizer ordem. Então, não existe essa possibilidade, não existe essa escolha. Hoje eu escolhi, não estou afim. Né? Alguém que põe uma bandeja diante de vocês e fala assim, minha barriga está cheia, não quero. Não tem essa. A ceia, tem que tomar a ceia. Ela está sendo oferecida, está na sua frente, a ceia do Senhor, necessariamente temos que tomar a ceia. Então não existe, não é facultativo. Agora, quem pode tomar? Somente aquelas pessoas que entendem tudo isso que eu falei nesses 3 cultos. Pastor, mas e aí antes, quando a gente não sabia todos os 3 cultos? Então, eu resumia isso em algumas palavras. Mas eu sempre avisei, irmãos, entenda, isso é uma lembrança. Se você é nascido de novo, você deve tomar ceia. Pastor, mas... eu estou em pecado. Então, o que a Bíblia fala de uma pessoa que está em pecado deve fazer? Vamos lá, pessoal. O que uma pessoa tem que fazer quando ela está em pecado? Se arrepender, confessar e se arrepender, confessar os pecados ao Senhor e se arrepender. O que é se arrepender? Voltar atrás e dizer e fazer uma aliança com o Senhor de não cometer mais aquilo. Então, tem algumas igrejas que fazem isso, né? Vem o irmão lá com a bandeja da ceia, a pessoa fala assim, não, sou indigno. Se for dignidade, se for isso, então ninguém vai poder tomar ceia. Se for a questão de estar em pecado, de ter pecado, então ninguém pode também. Então, o que torna uma pessoa indigna? 2 coisas que tornam uma pessoa indigna de tomar a ceia. Primeiro, não entender o sentido dela. Então, a pessoa está tomando pela própria condenação.
Porque a pessoa vai ser julgada pela atitude que ela está tendo. Ela está lançando mão de uma coisa sem entender, e está brincando com os elementos da ceia. Está brincando com uma coisa séria. Não é brincadeira. Quando você pega o pão e toma, eu vejo alguns... Se você está alegre, está dando risada de alegria, que está lembrando do Senhor, beleza. Mas você está brincando na hora da ceia, então você não está entendendo nada. Isso é sério e é para a própria condenação brincar com a ceia. Então, o que faz uma pessoa ser indigna? Primeiro, não entender o sentido e tratar aquilo como fosse mais um ritual, uma bobagem. Segunda coisa, a pessoa toma indignamente quando ela não discerne o corpo. Esse discerne tem o primeiro sentido que eu falei, mas tem o sentido de a pessoa não estar em conexão com o corpo. Ela não está em unidade com as pessoas, não está em unidade com os irmãos, não está em unidade com aquela comunidade. A pessoa, ela é daquela comunidade, mas ela não acredita nas coisas que aquela comunidade prega. Ela fala contra a comunidade. E aí por vários motivos, alguns porque ficam chateados, que aconteceu alguma coisa que não agradou, começa a ficar inimigo, são o que a Bíblia chama de inimigos da cruz. Porque o que é o inimigo da cruz? Aquele que se torna inimigo do objeto que faz a gente ser anulado, o ego ser anulado. Então o que estava acontecendo na igreja dos corintianos? Nós vamos ler aqui. Que todo mundo levava, os mais ricos levavam um pão, ó, que nem levou esse aqui, um pão enorme, e outros não tinha condição, levavam um pãozinho pequenininho, ou levava, não levava porque não tinha, estava sem nada. E aí, muitas vezes, aqueles que tinham, pegavam o pessoal da sua família e comia entre eles e não repartia com os outros irmãos. Porque um dos sinais, dos símbolos da ceia é o partir do pão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Então, esse partir do pão é o que Jesus fazia. Tem um significado de partilharmos, chorar com os que choram e rirmos com os que riem. Tem a ver com socorrer os irmãos nas necessidades. Então, o apóstolo Paulo fala assim, vocês estão se juntando, o ajuntamento de vocês está um ajuntamento estranho. Vocês estão se juntando para pior, não para melhorar. Vocês não estão melhorando nada com essas ceias. Essas ceias que vocês estão fazendo, aí é uma ceia que não está melhorando nada. Porque vocês se juntam e o irmão que não tem lá fica sem comer. Todo mundo come, enche a barriga e o outro não come. E estava acontecendo uma outra coisa muito terrível, irmão. Você sabe que não tinha suco de uva naquela época, não tinha geladeira. E não tinha esses conservantes. Porque suco de uva, irmão, é possível quando você põe conservante. Então todo mundo tomava era vinho. E aí o que estava acontecendo? Os caras começaram a chapar o globo no culto. O pessoal começava a ficar zuretão, doidão no culto. E o apóstolo Paulo fica sabendo disso. Sempre tem um mano que vai e conta, né? Um fiel fala assim, ô apóstolo, tá uns negócios estranhos aí. O pessoal anda... Tá? Então, primeiro sinal, aquele que crê. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Aí está falando de morte mesmo, espiritual, e algumas mortes físicas mesmo. Naquela época, era um negócio tão bravo que estava sendo estabelecida a igreja, que o camarada mentia para um homem de Deus, ele caía duro, Fala para o teu irmão assim, imagina se fosse assim desse jeito hoje. Você mentir para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, você cair durinho. Não ia caixão, ia... Então
e a segunda é isso. A segunda qualificação é a participação, é o autoexame. Então o que você tem que fazer? Examinar a si mesmo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão. Está vendo? Ele fala assim, examine-se, e aí se você não estiver legal, não come. Não, examine-se e coma. Está dizendo assim, olhe para que o jeito, eu não estou legal. Ô Senhor, quero agora, estou voltando, perdão, estou voltando agora, né? Eu só estava de corpo presente, não estava na igreja, então eu voltei agora, estou agora conexão com o irmão, aproveita assim, por isso que a Bíblia fala assim, procura um irmão, antes de pegar de tomar, procura um irmão aí, que, né? Aí você fala assim, eu quero dizer que eu te amo, tá? Mas está com um problema entre nós? Não, muitas vezes tem. Se tem um problema, é melhor ainda. Você vai lá e fala assim, irmão, perdão aí e tal, nós estamos juntos, nós vamos subir, nós vamos morar eternamente, a gente não pode ficar brigado. Agora, se não tem ninguém, mesmo assim, procura um irmão e fala assim, olha, quero dizer para você, você é o representante de toda a igreja, que eu estou junto com a igreja toda. Então, examine-se assim e tome. Então, as duas coisas que a pessoa não pode fazer é tomar sem ser crente, sem ter nascido de novo, e essa sem discernir o corpo. E examine-se e coma, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí, irmãos, o camarada que não entendeu nada, olha só o que acontece com ele. 1 Coríntios 11, 20 e 21. Olha aqui como é o apóstolo Paulo dando bronca aos corintianos aqui, ó. Portanto, cadê? Falei em corintiano, o corintiano tirou lá, né? Ficou bravo de mim. 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. O que ele está dizendo? Você não está nada a ver. Por quê? Cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, o que estava acontecendo? Então, você vê que a ceia era uma coisa... Era um momento dos irmãos, levavam a sério, mas era um momento de comunhão dos irmãos. Só que começou a acontecer esse tipo de coisa. E aí a confirmação disso vem em 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um só pão, de um único pão. Então, depois na festa da graça, nós vamos provar disso, nós vamos repartir o pão. Então, irmãos, esse é o momento de nós refletirmos sobre nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E se tiver alguma desunião, que nós resolvamos isso. Deixa eu só avisar os irmãos, cuidado, irmãos, cuidado com falatório, cuidado com pessoas amargas, pessoas que estão com o coração amargurado. Muitas vezes a pessoa está amargurada com as experiências ruins que ela teve, que a pessoa ainda não se curou, no sentido de deixar de ser criança, ou deixar de ser melindroso, ou deixar de ter complexo de inferioridade. Aí a pessoa fica falando, mas tem coisa, isso aqui eu não concordo. Então, não, a palavra não concordo quer dizer, o meu coração não está junto. Cordon, quer dizer coração. Não estou com coração. Então, a pessoa que não está com corações que louvam, está com outro coração. Então, toma cuidado, quando a pessoa vem falar uma palavra que te deixa mal com os irmãos, ou deixa você com preconceito com os irmãos, toma cuidado. Fala assim, o seguinte, vai resolver isso daí, resolve isso daí, mano. Pode ser quem for, líder seu, quem for. A pessoa vem falando da igreja, falando, não entra nessa, toma cuidado, que você pode perder a alegria da comunhão. E aí nem ceia você não pode tomar. Não tem alegria da comunhão, não está fora do corpo. Quem está no corpo que pode tomar ceia. Mas não falo o corpo, não é só a igreja local, a igreja como um todo. Aliás,
quem está aqui nos visitando hoje, você está convidado a tomar a ceia. Eu não sei se prepararam a ceia mesmo, de verdade. Cadê os diáconos? Os copinhos tá. Não, a ceia de verdade, não? Então, tá bom, então. Porque esse daqui é outra coisa, né? Mas amém. Se não preparou, deixa. Algumas perguntas. Quem deve administrar a ceia do Senhor? Então, você vai aprender aí nos livros de teologia, sem base alguma na palavra. Não que o livro inteiro se jogue fora. Mas quando você vê algum livro escrever isso, você procura a base bíblica que o camarada está dando para falar isso. Se não tiver, meu irmão, ele está falando lá coisa da cultura da cabeça dele. Que a Bíblia não fala só pessoas que fizeram 6 anos de seminário de teologia, ou pessoas que receberam o título de missionário, de pastor, ou pessoas que têm tal e tal idade, ou pessoas que usam tal e tal roupa. Então, eu só posso servir a ceia se eu estiver usando terno. Estou falando, irmãos, você acha que eu estou brincando? O que eu estou falando, tem lugar que faz esse tipo de coisa. Então, quem pode servir a ceia? Primeiramente, quem está dentro daqueles requisitos lá, novo nascido, discerne o corpo e sabe o que está fazendo. Uma criança, que nem ceia não pode tomar, vai servir a ceia. Porque não entende nada. Então, quem pode tomar a ceia? Quem pode servir a ceia? Todo crente, irmãos. Não, mas não é só sacerdote? É exatamente, só sacerdote que pode servir a ceia. Ah, mas como assim? Irmão, na Bíblia, o sacerdote não é só um camarada que usa um tipo de roupa. Na Bíblia, o que está na Bíblia, irmãos, a diferença de nós protestantes para os outros cristãos, não menosprezando ninguém, esse é o jeito que nós somos. É que nós temos a Bíblia como única regra de prática e fé. Ah, mas eu aprendi diferente. Então você vai ter que escolher. Ou nós seguimos a Bíblia, ou nós seguimos os padrões da cultura vigente. Então, quem pode servir a ceia? Qualquer sacerdote do Senhor. Quem são os sacerdotes? Vós sois sacerdócio santo. Quem? Todos aqueles que nasceram de novo e receberam a marca do sangue do Cordeiro. Aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Quem tem a marca do sangue do Cordeiro aqui? Então, quem recebeu essa marca? Que marca é essa? É quando você foi quando você se batizou, quando você decidiu, quando você diz, eis-me aqui, quando você nasceu de novo, nasceu da água, do Espírito. Amém? Então, não existe limitação. Ah, pastor, eu sou mãe solteira, eu moro com meus filhos, eu quero fazer uma ceia. Eu vou ter que chamar algum pastor? Não, querida, você pega os seus filhos, lê a palavra, explica direitinho. Os seus filhos grandes, lógico, filho que pode entender as coisas. Criança não pode tomar ceia. Tem igreja, inclusive, que dá ceia para criança. Ah, eles são participantes. Não, irmão, da ceia do Senhor é só quem discerne o corpo, quem entende. É o que está na Bíblia. Aquele que discerne pode tomar. Então os pais tomam e eles abençoam as crianças com a união que eles têm com Deus. Tanto o batismo como a ceia do Senhor não é para crianças, pode ser para crianças, mas crianças que entendem as coisas, 11 anos, sei lá. Vai depender muito, a gente não estabelece aí o próximo assunto, né? Idade, por causa disso. Então quem pode celebrar? Qualquer irmão aí. Quando que pode celebrar? Qual é a época? Por exemplo, os judeus, a ceia deles é uma vez por ano.
é na época da Páscoa, quando eles entram na semana da Páscoa, porque é uma semana inteira de festa, eles inauguram a festa, eles começam a semana da Páscoa com a ceia. A ceia deles é diferente, eu vou explicar um pouco mais ou menos como é depois, né? Então eles fazem uma vez por ano. Nós cristãos, como o véu se rasgou, nós temos acesso continuamente, nós temos o direito agora de lembrarmos da morte de Jesus, até que Ele venha. Então, você quer lembrar da morte do Senhor Jesus? Vai tomar ceia. A gente está meio estranho, a gente está meio desanimadinho na vida cristã, a gente está muito preocupado com política, a gente está muito preocupado com a grana, a gente está muito preocupado com o carro que está quebrando, a gente está muito preocupado com não sei quem, fulano que saiu da igreja. Então, começa a ficar muito preocupado com um monte de coisa, esquece que nós somos salvos, que nós somos de Jesus, que nós temos o Espírito Santo, vai lá e toma a ceia. Faz um momento lá, põe um louvor em casa. Quem pode ministrar? É o responsável pela família. Se é a mulher, então é a mulher. Ah, meu marido não é crente. Mas então você agora, você é a autoridade espiritual daquela casa. Ah, minha esposa não é crente, então você é a autoridade espiritual daquela casa. Ah, meus pais não são crentes, então você é a autoridade espiritual daquela casa. Então você vai reunir toda a família e fala assim, nós vamos tomar ceia. Quem está convidado, agora explica adiante. Depois de explicar o que é a ceia, a pessoa tem que ter compromisso com Deus, a pessoa aceitar, o próximo passo é se batizar. Ou quem já é batizado, toma ceia. É independente. São 2 sacramentos que têm que ser obedecidos. Amém? Então, quando que pode tomar? Todo dia, se quiser. Eu, por exemplo, nesses domingos, eu estou tomando duas vezes. Um no primeiro culto, outro no segundo culto. Por isso que eu estou muito crente, né? Nada a ver. Então eu tomei um monte de ceia, agora eu estou mais forte, né? Tem uns caras que falam assim, pastor, eu estou precisando fazer encontro. Mas você já não fez encontro? Já, estou precisando dar um upgrade, né? Colocar mais giga, né? Colocar uns gigabytes aí na minha memória espiritual. Nada a ver. Isso é contínuo. E qual o propósito? Sempre para a edificação. Você sentiu vontade, você achou que é legal, você achou que você quer fazer um momento com a sua família. Tem gente que, por exemplo, quando consegue uma conquista, comprar um carro, comprar uma casa, reúne a família e faz uma ceia. É muito, sei lá. Seria legal que todo pai de família reunisse todo dia a família para orar, para ler a palavra e tomar a ceia. Nada mal. Mas o mais importante é entender o que se está fazendo. Amém? Então nós vamos agora começar a nossa festa da graça. Na verdade, já seguindo o mesmo ritmo da palavra. Bom, queridos, da onde veio a ideia de Jesus começar a ceia? Jesus, ele não inventou nada naquele momento. Lógico que ele inventou todas as coisas, porque ele é Deus, né? É o Deus eterno. Era o Verbo, estava com Deus. Mas no dia que Jesus ia ser traído, que ele tomou o cálice e ofereceu, ele estava reproduzindo uma parte do momento dos judeus, quando eles comemoravam a Páscoa. Então a ceia, da forma que nós conhecemos hoje, ela nasceu, como eu disse, de uma festa, de reuniões onde as pessoas levavam comida. Aqui na CQL, irmãos, pensa num povo que não existe reunião aqui sem comida. É ou não é? Nós vamos agora ter, que nem ontem, eu reuni com o pessoal da adoração. Quando deu meio-dia, uma pausa para comer. E aí tinha bolo, presunto, queijo, carne não.
presunto, queijo, pão recheado, bolo de chocolate, bolo, tudo quanto é tipo de bolo, refrigerante, aí comemos tal, e voltamos de novo para a nossa reunião. Então, assim, já faz parte, né? Se você for na minha sala, na sala onde eu reúno com meus 12, vai ver que tem uma mesona enorme, baixinha já, para a gente poder conversar e a comida não atrapalhar a visão. Então a mesa não é autona, ela é baixinha, é muito parecida com a mesa que Jesus participava, só que a diferença é que eles sentavam no chão, né? Sentavam assim, nos divãs assim. E de lado, ficava de lado assim, devia ser bem desconfortável, né, para eles. Então, o Pessa é isso. É a festa que os judeus comemoram a libertação deles. E aqui eu já vou dar uma dica, irmãos. Eu quero já estabelecer algumas coisas para nós fazermos agora. Não que nós somos judeus, não tem nada a ver, irmãos. Vamos voltar aos rudimentos. Nada a ver. Mas é uma sugestão que eu dou para você, que nós estamos agora findando o nosso ano. Então, eu vou dar uma sugestão para você, amém? O que acontece, irmãos? Eles inauguram a semana de Páscoa com uma ceia, chama ceia de Páscoa. Nessa ceia, eles comem algumas coisas. Não é essas, por exemplo, o pão é um pão sem fermento. E algumas pessoas falam, porque o fermento representa a corrupção, porque o fermento representa a sujeira, porque a levedura... Não, nada a ver, irmãos. Eles comem o pão sem fermento. Por quê? Porque eles tinham que comer, eles tiveram que... A primeira ceia foi lá no cativeiro, eles tiveram que fazer o pão e não deu tempo de descansar a massa. Não deu tempo de o pão crescer, porque tem todo um processo, você tem que deixar lá, todo aquele processo de o pão para poder ficar bonitão assim. Então, tacaram farinha lá com água e sal e mandaram para dentro do forno e bora lá. Comeram rapidamente. Comeram a ceia e já partiram já com os tecão daquelas crostas tudo lá, para a viagem. Você entende, irmãos? Então, até hoje, os judeus, quando eles vão cear, eles comem um pão dessa forma, um pão sem fermento. Então, eles não põem fermento, para ficar igual o pão que eles comeram na hora que eles foram libertos. Agora, deixa eu falar uma coisa. O judeu, isso eu quero que a igreja CQL tenha. Antes de fazer toda a comida, então eles têm que fazer o pão, eles têm que fazer, tem um doce que eles fazem, que é uma mistura de várias castanhas com vinho e canela, que é vermelha, para lembrar do barro que eles amassavam. Então, são várias coisas que eles fazem, eles têm que usar triturador, ou eles têm que amassar pôr dentro de um pano de prato e bater com um martelinho de carne, né? Para fazer aquela paçoquinha, misturar tudo e fazer um docinho. Deve ser bom, né? Macadâmia, imagina, macadâmia, mel, várias coisas, vinho ou suco de uva e canela para ficar vermelho. Então tudo isso que eles fazem, e toda a arrumação da semana toda que eles fazem na casa, vai no sentido de comemorar a libertação dele. Só que para fazer isso, eles fazem uma coisa que eu quero que a CQL faça. O que eles fazem? Eles fazem uma limpeza geral na casa. Pastor, tranquilo, a minha casa é limpa. Quantos aqui a casa é limpa? Costuma ficar limpinha. Então, amém, irmã, a sua casa é limpa, tal, mas não é isso que eu estou falando. Essa limpeza é a última limpeza do ano. Você vai, o que você vai fazer? Presta atenção, essa semana agora, antes do Natal, tal, para você ficar livre depois na outra semana. Se você quiser fazer essa semana, beleza, se quiser fazer semana que vem, beleza. Mas se não começa o ano errado, não. Vamos lá, explicar por quê. Depois eu explico por quê. Vai cômodo por cômodo, presta atenção, nós vamos fazer isso aqui também na igreja. Então, se você tem bicicleta, aqui atrás um tio perdido, uma mobilete, o
que você tem aqui? Trata de já levar embora, que nós vamos... Então é o seguinte, você vai cômodo por cômodo e você vai pegando... Primeiro você tira tudo quanto é tranqueira, abre todas as suas gavetas, olha gaveta por gaveta, separa todas as roupas que você não usa e não usará. Sabe aquela blusa linda, aquela blusinha linda, maravilhosa, mas você não usa nunca e não quer usar. Você já viu ela várias vezes lá, você estava com dó, porque você gostava dela, só que você não usa mais. Então você vai pegar todas aquelas coisas que você não usa, tudo, você vai primeiro tirar da sua casa inteira livros, olha livro por livro. E eu vou fazer isso na minha casa. O ano passado foi mudança, então eu trouxe muita coisa que não era para nem guardar. Guardei lá na minha oficininha que eu fiz em casa. Então eu vou ter uns armários no lugar. Eu vou passar, irmãos, geral. Então, você tira tudo que não vai usar, ou faz um saco, sacos e mais sacos para doação, deixa na rua, em Santo André, irmão, você coloca um negócio na calçada, se for um negócio útil, não dura 5 minutos. O que tem de mano que passa lá e leva embora? Beleza? Tirou tudo quanto é coisa? Você vai se surpreender com o que você vai achar. Você vai achar patuá, presta atenção que eu vou falar aqui. Você vai achar idolatria, estátua de coisa de idolatria, de santo, de coisa maligna. Estou falando sério. Pastor, mas eu não guardo. Então, você não guarda, mas a sua casa já foi gente. Você faz célula lá, você foi lá, parente vai. Tem parente que te ama. Deixa eu falar uma coisa, tem parente que te ama. E a noção que a pessoa tem do que é bom, é a noção dela. Então ela vai lá. Entendeu? E fica lá. É um lugar que você não está vendo. A pessoa fez para o bem, ela gosta de você. Só que isso não é suficiente. Uma vez teve uma tia da pastora Carmen que deixou um sabonete. O que um sabonete pode fazer de ruim? Aí minha sogra era uma mulher muito tinha sensibilidade espiritual. Falei, esse sabonete aqui, nossa, que cheiro estranho. Quem? A tia da Carmen que deixou. Nossa, não estou gostando disso daí, meu. Jogou no lixo. Aí minha sogra está lá, de novo, de repente, o que ela vê? O sabonete de novo na pia. No tanque, né? Mas que é esse sabonete aqui? Meu sogro. Eu fiquei olhando para o lixo. Quem, irmão, que fica olhando para o lixo? Aí eu vi esse sabonete aí, falei, nossa, jogaram o sabonete, pegou o sabonete e colocou lá. O sabonete fala assim, venha, me pegue. Então faz aquela limpeza. Você vai encontrar coisa, livro maligno, fotos malignas, coisas do passado que não tem nada a ver, objetos de idolatria, que fulano deu, você guardou, roupas, aí você vai, aquilo que é maldição, irmão, põe fogo, dá um fim. E aquilo que é coisa boa, roupa, tudo, coloca para doação, manda embora. Amém? Aí você vai fazer uma limpeza. Mas não é tipo assim, é arrastar mesmo, tirar, puxar o armário, ver o que está embaixo, tirar aquela crosta. Nada, irmãos, não pode deixar uma migalha de pão. Nada. Limpa. Limpou? Aí, está limpo? Aí você faz uma ceia com a tua família. Aí você faz uma ceia com a tua família. Você, seus filhos, grandes, todo mundo que estiver em casa, que for adulto, que for cristão. Se for só você e sua esposa, faz vocês dois. Se for sua esposa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, faz depois dessa limpeza. Pastor, por quê a limpeza antes? Porque
A casa, se a amassadeira é santa, a massa é santa também. Então, dá uma geral nos seus utensílios. Vou falar uma coisa quem mexe com cozinha sabe o que eu estou falando. Sabe aquele liquidificador, aquele copo de liquidificador? Aquela beiradinha assim da alça. Toda vez que você limpa e você guarda, você fala assim, mano, eu preciso dar uma limpada, mas não dá tempo, né? Aquilo que vai ter que limpar com um palito de dente. Então, você vai lá, essa oportunidade que você está tendo de limpar o teu mix, tua jarra, teu processador, teu liquidificador. Você vai desmontar tudo. Desmonta a tua casa e limpa. Entra no ano com tudo quanto é coisa do passado, tudo coisa velha, maligna, ou coisa que você não usa, e acabou. Amém? E aí você faz a ceia do Senhor. Aí você faz todas as coisas. Então o judeu, ele fazia isso. O judeu, ele sentava à mesa, depois de a casa toda limpa, tudo arrumadinho, eles faziam, eles fazem até hoje, eles fazem isso hoje, eles colocam na mesa um pão asmo, falando da pressa que eles tiveram que para sair do Egito. Eles comem esse doce, que é um doce vermelho, para lembrar do barro que eles tinham que amassar quando eles eram escravos. Eles comem uma erva amarga. Quem trouxe erva amarga aí? Esqueceu? Pouca gente trouxe. Vou ter que fazer a multiplicação da erva amarga aqui. Mas como é? A gente ficou preocupado com o pão e esquecemos, né? A pastora não esqueceu. Então, a gente vai dar uma folhinha para cada um, vai dar. Não tem necessidade de a gente encher o bucho de erva amarga, mesmo porque é amargo, é ruim. Bom, Deus, ele chega para Moisés e fala assim, avisa o povo que o anjo da morte vai passar, e a casa que não estiver com a marca do cordeiro, porque vocês vão matar um cordeiro e vocês vão comer tudo que o cordeiro tiver, e se sobrar alguma coisa, vocês vão colocar no fogo, não pode sobrar nada. Então vocês vão comer esse cordeiro, juntamente com a sua família, e o sangue desse cordeiro, vocês vão passar nos batentes da porta. E agora eu quero falar uma coisa que talvez você nunca ouviu na tua vida sobre isso. Aonde que os judeus estavam nessa época? Aonde que eles estavam, queridos? No Egito. Então a arquitetura das casas que eles moravam era arquitetura egípcia. Toda casa egípcia era construída, um detalhe, era construída com tijolos de barro. Por isso que eles trabalhavam para fazer... eles faziam tijolos para edificar as pirâmides. Não, irmão, a pirâmide não era feita de... Pirâmide era feita de pedra. Aí já é outra coisa, aí o ET de Varginha ia lá fazer lá. O pessoal inventa cada uma, né? Então, na verdade, que as casas eram feitas de barro. E elas tinham todas a mesma arquitetura. E tinha um detalhe da arquitetura, que era assim. Toda casa tinha duas portas. A porta da entrada, presta atenção no que eu vou falar. A porta da entrada, por onde as pessoas entravam, e tinha uma porta dentro da casa, que era uma porta falsa. Ela não existia, mas era como se fosse um enfeite de porta. Imagina que aqui fizeram uma porta aqui. Tinha todas as características de uma porta. Ela era um pouco menor. E era como se fosse um símbolo. Um símbolo de uma porta de verdade. Então, dentro de casa, tinha esse local, presta atenção no que eu estou falando, esse local era um local de adoração.
Local que a pessoa rezava, a pessoa que falava com Deus. Por que falava de porta? Não sei se vocês perceberam que ela tem vários níveis. Tem 3 níveis. Tem esse nível e esse do meio. Está falando de mundos. Está falando de transporte, como se fosse um transporte para outra dimensão. Então, quando a pessoa se ficava diante dessa porta, ela estava dizendo que ela está falando com o mundo do lado de lá. E o egípcio investia muito na questão da morte. Tanto é que eles faziam monumentos enormes, cheios de tecnologia, para a pessoa depois que morresse. Até ar-condicionado tinha. Você tem uma ideia? Até ar-condicionado. Tinha esquemas de água que passava um vento por aquela água e deixava o ambiente fresco num deserto daquele lá. Coisa louca. Beleza? Então, toda casa era como hoje em algumas casas do interior, tem aquele nicho. Quem já viu isso? Um buraco assim, onde se coloca o santo e a pessoa vai lá rezar. Algumas têm uma capelinha e tal, mas no caso deles era dentro de casa, a parte onde tinha mais gente, onde as pessoas, tipo hoje, como hoje, similar à sala, não tinha televisão, né, irmão? Então tinha essa. Irmãos, antes, a diversão a vida das pessoas é falar com Deus. Não é negócio de ficar se distraindo com celular, com televisão, com nada. A vida, além do trabalho das pessoas, era Deus. Da forma que cada um buscava. Esse era o costume. E também na porta principal, a porta da casa da pessoa, também era nesse formato. Só que era um tamanho grande e a pessoa entrava por ela, certo? Presta atenção. Alguém está conseguindo... Dá para tirar a luz, só para a gente enxergar melhor. O que vocês estão vendo nas vergas das portas, nos batentes laterais, no batente horizontal e no batente lateral? Irmãos, eu peguei essa foto aleatória. Eu falei assim, eu vou pegar uma foto de porta egípcia, qualquer porta, se puser lá no Google, porta de casa egípcia. Todas vão ser dessa forma. Você não vai ter modelo diferente de porta. Sempre vai ser assim. O que vocês estão vendo? O que vocês estão percebendo na verga das portas? O que vocês estão vendo, irmãos, são inscrições que toda casa no Egito tinha. Toda casa que era construída tinha que ser necessariamente construída dessa forma. Essas inscrições são representações dos deuses egípcios. Então, quando Deus ele chega e fala quando ele diz para Moisés, vai lá para o meu povo matar um cordeiro, e o sangue do cordeiro vai ser passado na verga das portas. E na hora que o anjo passar, ao ver o sangue do cordeiro, ele passará direto. Se ele não ver o sangue do cordeiro, ele vai entrar nessa casa e vai matar o primogênito. Então, quem é o primogênito? É o primeiro filho de cada família. Não interessa se é bebê ou se é grande, se tem 40 anos de idade. O que aconteceu, irmãos, quando o anjo passou e matou todos os primogênitos egípcios? Todas as famílias ficaram sem direção, sem herança. Muitas vezes morreu o pai e o primeiro filho. Porque muitas vezes o pai era o primeiro filho, aquele que coordenava a família inteira, e o filho do menino, e o filho desse cara que morreu também era o primeiro, morria também. E se tivesse um bisneto, morria os 3. A família ficava desgovernada, irmãos, ficava sem governo. E o que o sangue fez? O sangue cobriu o passado dessas pessoas. Então, a palavra pesar quer dizer passar por cima. Passar por cima. Então, eles já estavam declarando que eles iam passar por cima. O anjo ia chegar e ia passar por cima. Porque ele ia ver o quê? Os deuses do Egito? Não. Eles iam ver o sangue do cordeiro. Os deuses do Egito agora estavam sendo cobertos pelo sangue do cordeiro. Então a ceia do Senhor é para quem? É para quem
renuncia o passado. Ah, meu passado é isso, então temos que renunciar ao passado. Essa renúncia do passado é a parte principal. E aí, assim, com o sangue do Cordeiro, com tudo isso apagado, porque tudo isso agora não tinha mais sentido, porque o sangue cobriu tudo, agora pode haver vida dentro daquela casa. Fala para o teu irmão assim: não existe vida se você não renunciar ao teu passado. Com toda a idolatria, todos os deuses do passado, todas as coisas que você idolatrava no passado, agora tem que ser cobertas pelo sangue de Jesus. O texto é Êxodo 12, de 1 a 14, diz assim, presta atenção no texto, acompanha comigo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto e sua casa. É o que nós vamos fazer com pão, viu, irmãos? Eu sei que tem jovem, adolescente, que não sabia fazer pão, então nós vamos se repartir com todo mundo. Conforme o número das almas, conforme o comer, de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, entre as 2 tardes. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras das vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, com a fressura, e nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Passarei por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Então, basicamente, são esses elementos: o pão asmo, o cordeiro, as ervas amargas, esse doce, lembrando o barro amassado, para lembrar que eles eram escravos e agora não são mais. E mais um detalhe que eles fazem hoje. Não é bíblico, não está no livro de Êxodo, em lugar nenhum, mas hoje eles têm esse costume. Eles colocam um potinho com água com sal também na mesa. Eles não fazem nada, eles não bebem, não fazem nada. Essa água com sal representa as lágrimas do povo na época da escravidão. Quando nós tomamos a ceia, quando nós comemos junto com nossos irmãos, nós estamos dizendo, irmãos, que teve uma época que nós éramos perdidos. Teve uma época que nós éramos escravos. Teve uma época que a gente levantava de manhã precisávamos ir para o jogo, para o pôquer, para o dominó. Precisávamos ir para a biqueira. Precisávamos trair nosso marido, nossa esposa. Teve uma época da nossa vida que não tinha como nós irmos numa festa
e não tomarmos alguma coisa que nos deixasse fora de si. Porque como a vida não tinha sentido, nós éramos escravos da nossa própria infelicidade, nós precisávamos anestesiar a nossa tristeza. Teve uma época em que, muitas vezes cercado por dezenas de pessoas, nós nos sentíamos sozinhos. E essa época, para nós, acabou. Hoje nós somos cercados de uma grande multidão de irmãos. Somos amados. As pessoas olham para nós e perguntam, está tudo bem? As pessoas nos abraçam e nós abraçamos pessoas. Hoje nós podemos ter acesso a falar com Deus a hora que nós quisermos. Dormindo no carro, tomando banho, viajando, ajoelhado, de pé, deitado, sentado. Hoje nós temos acesso a Deus. Fiquei muito contente hoje na feira, né, cultural. Parabéns a todos os alunos. Eu sinto muito, eu ia falar orgulho, né? Mas, sei lá, é orgulho santo. De ver vocês, como que vocês encaram a seriedade com que esses jovens encaram as coisas de Deus. Eu posso, se o Senhor me levar, estou em paz, porque eu sei que vocês vão dar continuidade. Tudo isso está sendo muito marcante. Então, aliás, quase todos os estandes tinha alguma representação da ceia. Quase todos tinham pão, vinho, mel, leite, essas coisas que o pessoal... E eu entendo que os irmãos sabem a importância de estarmos em comunidade, ajudarmos uns aos outros. É muito importante. Então nós vamos agora repartir o pão.